bom dia a todos que acompanham agora o Canção Nova Notícias. Aqui você fica bem informado das principais notícias desta sexta-feira. E agora você já vê imagens aqui da capital paulista. Hoje em São Paulo temos um dia de sol com nuvens e termômetros entre os 15 e 28 graus. Aqui no CN Notícias você fica sabendo as principais e as últimas notícias de Brasília e as decisões do STF. De São Paulo vamos falar como está a produção da vacina Coronavac pelo Instituto Butantan e um dia para conscientizar sobre a doença de Parkinson. Lá da Terra Santa temos uma reportagem especial sobre São José e da Inglaterra a morte do príncipe Filipe. Vamos juntos até às 10 da manhã. CN Notícias segue para o intervalo com imagens da capital federal. Por lá, sol com algumas nuvens e não chove. A máxima é de 25 graus. Depois de paralisar a produção da vacina Coronavac por causa da falta de matéria-prima, o Instituto Butantan confirmou que os insumos devem chegar até o dia 20 de abril. Os detalhes com o repórter Sidney Fernandes. O Instituto Butantan confirmou que 3 mil litros do insumo farmacêutico ativo, ou chamado IFA, devem chegar ao Brasil até o dia 20 de abril. O material será suficiente para a produção de 5 milhões de doses da Coronavac. Um segundo carregamento deve acontecer até o fim deste mês e, com isso, o Butantan deverá concluir a entrega de 46 milhões de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Até o momento, o Butantan entregou 38 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. De um acordo inicial que prevê até o fim deste mês, 46 milhões de doses que devem ser entregues pelo Butantan e, até o fim de setembro, outras 54 milhões de doses da Coronavac. De São Paulo, Sidney Fernandes, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E agora a gente muda de assunto, vamos falar da morte do príncipe Filipe. Ela foi destaque no noticiário internacional desta sexta-feira. Na capa, o The Guardian afirma: Príncipe Philip, Duque de Edimburgo, morreu aos 99 anos nesta sexta-feira. O Palácio de Buckingham anunciou a morte do marido da Rainha Elizabeth. O Príncipe Philip e a Rainha foram casados por 73 anos. Bandeiras em edifícios históricos na Grã-Bretanha foram hasteadas a meio mastro para o período de luto oficial. O francês Le Monde diz: Príncipe Philip, marido da Rainha da Inglaterra, está morto. O Duque marcou sua época com uma personalidade no mínimo complexa, afirmou o jornal. O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, está morto. Casado com a rainha desde 1947, ajudou a popularizar a monarquia no século XX, mas alguns dos seus francos comentários prejudicaram a sua imagem. Direto de Macau, informações sobre Myanmar com o nosso correspondente José Miguel. Bom dia, Brasil. A situação política em Myanmar continua muito semelhante ao que era há umas semanas. No entanto, a situação social está bem pior, uma vez que os militares intensificaram a repressão sobre os manifestantes que têm estado contra a junta militar que tomou o poder e que destituiu a líder do país, Aung San Suu Kyi. Dessa repressão têm resultado várias mortes, entre elas também de mulheres e crianças. A líder Aung San Suu Kyi está em prisão domiciliária e continua a ter o apoio da maioria da população e também, curiosamente, de alguma oposição ao seu governo, oposição civil, claro está, uma vez que a oposição militar é precisamente aquela que tomou o poder. A TVB Pearl, a estação de televisão de Hong Kong, noticiava ontem que o embaixador de Myanmar no Reino Unido foi proibido de entrar na embaixada de Myanmar no Reino Unido. Isto é, foi proibido de entrar na sua própria casa depois de ordens da junta militar. O governo do Reino Unido, bem como a administração Biden dos Estados Unidos, que já criticaram esta e outras situações, mas o xadrez político é muito complexo, uma vez que estes dois países são precisamente aqueles que, depois da China, mais investimento têm feito
na antiga Birmânia, e, portanto, não é fácil muitas vezes conciliar o lado político com o lado dos negócios. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. E agora a gente volta aqui para o Brasil para falar sobre a previsão do tempo. Veja como fica o clima no final de semana em todo o Brasil. Sol e chuva rápida entre o litoral de Santa Catarina e Paraná. No sul do Rio Grande do Sul, chuvas isoladas à tarde. No sábado, a previsão se repete. No domingo, chove no Rio Grande do Sul entre manhã e tarde e nas demais áreas tempo firme. No sudeste, chove rápido no litoral sul de São Paulo, centro-norte do Rio, Espírito Santo e leste de Minas. No sábado, a mesma coisa. Domingo tem sol em toda a região. Chove somente no norte do Espírito Santo. Tempo firme no extremo sul de Mato Grosso do Sul, leste de Goiás e no Distrito Federal. No sábado, tem pancadas de chuva em quase toda a região. Já no domingo, sol no leste de Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. No norte, chove a qualquer hora no sul do Acre, centro-norte de Rondônia, sul do Amazonas, Roraima, norte do Pará e no Amapá. No leste do Tocantins, tempo seco. No sábado, chove forte em Roraima, Amazonas e grande parte do Amapá. No domingo, sol em boa parte do Tocantins e chove forte em Roraima e norte do Amazonas. Tempo seco no oeste da Bahia, sul do Maranhão, Piauí, sul do Ceará e oeste da Paraíba. Chove no litoral da Bahia. No sábado, chove o dia todo no litoral do Maranhão, da Bahia, Pernambuco e de Alagoas. No domingo, chove novamente no litoral da região e o sol predomina em grande parte da Bahia, do Maranhão e oeste de Pernambuco. A seguir, as informações de Brasília e São Paulo. Agora a gente vai para o intervalo com imagens do Rio de Janeiro. Dia de sol entre nuvens e não chove por lá. A máxima é de 31 graus. O STF terminou o julgamento sobre a abertura ou não de templos e igrejas durante as medidas restritivas da pandemia. Outra decisão monocrática vinda da Corte pode causar instabilidade no país. Vamos a Brasília conversar com o Otávio Martins. Bom dia, Otávio. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que nos assistem. Então, o Supremo Tribunal Federal terminou aí o julgamento que versava sobre a possibilidade da abertura de igrejas e templos religiosos durante o tempo de restrição da pandemia. O que ficou decidido depois do julgamento no STF foi que estados e municípios têm autonomia para decidir sobre essa questão, um entendimento que a própria Corte já havia dado no ano passado. Os únicos ministros que votaram a favor da abertura de templos e igrejas foram Cássio Nunes Marques e Dias Toffoli. Os outros ministros deixaram aí a cargo de estados e municípios a decisão sobre a abertura ou não de templos e igrejas. Ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou ao Senado a abertura de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Investigação, para aí apurar a condução do governo federal no combate à pandemia. O presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, disse que vai abrir sim, porque vai abrir a CPI, porque a decisão judicial é para ser cumprida, mas destacou que não era o momento ideal para que isso acontecesse, já que, por exemplo, o Senado não está trabalhando em regime presencial e com essa CPI vai, de alguma maneira, precisar trabalhar presencialmente. Ele também disse que o momento é para a união no combate à pandemia, mas deixou claro que vai cumprir a decisão e abrir a CPI, mesmo não acreditando que esse seja o momento ideal. Falando em Covid-19, vamos atualizar os números da pandemia no país. Infelizmente, o número de mortes em 24 horas foi mais uma vez recorde. Foram 4.249 pessoas que morreram em decorrência da Covid-19 no país. O número total de mortes já é de 345.085 pessoas que morreram de coronavírus no país. Os casos confirmados já ultrapassam os 13 milhões. São 13.279.897 pessoas com coronavírus no país neste momento.
Mas o Brasil segue em primeiro lugar no mundo, aí, no ranking mundial de casos recuperados da Covid-19. São 11.732.193 pessoas que conseguiram vencer a Covid-19. E o número de vacinados vem aumentando. Já foram aplicadas 24.841.817 doses das vacinas ou Coronavac ou Oxford, que são as que estão sendo aplicadas aqui no Brasil. Esse número total, pelo menos em primeira dose. Então a gente torce para que esse número aumente. Uma última notícia: o presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, vão testar aí a tecnologia 5G que está sendo implementada aqui no Brasil. Ainda em fase de estudos, os dois, o ministro e o presidente, vão fazer uma ligação. O ministro está em São Paulo e o presidente em Brasília, e essa ligação vai usar a tecnologia 5G de maneira pura. Esse é um dos testes que o governo vem fazendo para poder implementar a tecnologia aqui no Brasil. Voltamos com vocês. O governador de São Paulo, João Dória, deve anunciar hoje em coletiva de imprensa se continua ou não com as medidas restritivas do plano emergencial no estado. A gente conversa sobre essa e outras notícias com a repórter Aline Mércio. Bom dia, Delita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Hoje, o governador de São Paulo, João Dória, deve anunciar se continua ou não o plano emergencial em todo o estado de São Paulo. O plano estava previsto para durar até a próxima segunda-feira, dia 11 de abril, e hoje o governador vai dizer se vai prorrogá-lo ou não. Outro assunto é que a Universidade Federal do Rio de Janeiro divulgou ontem um estudo que comprova a eficácia da vacina Coronavac. O estudo fala que a vacina produz sim anticorpos contra a doença, mas somente após o paciente tomar a segunda dose da vacina e 15 dias depois dessa aplicação. E mudando um pouco de assunto, hoje é o Dia Mundial do Parkinson. Por isso a gente está aqui hoje na Associação Brasil Parkinson em São Paulo. O Parkinson é uma doença degenerativa que atinge o cérebro, não tem cura, mas pode ter um tratamento de maior controle com um diagnóstico precoce. No Brasil, o IBGE estima que 200 mil pessoas tenham Parkinson. E a gente vai ouvir agora o professor de neurologia, Arnaldo Godoy, que vai falar um pouco sobre essa doença. Confira. Então, no início, bem no comecinho da doença, às vezes é difícil porque as alterações são sutis, Por exemplo, você observando o paciente andar, às vezes ele está movimentando, mexendo um braço menos do que o outro. Está com um movimento mais lento de um lado do que o outro. E o tremor. Então, tendo estas duas características, essa dificuldade para caminhar, essa marcha lenta, um braço mexendo menos que o outro e o tremor devem chamar a atenção para a doença de Parkinson. Como se trata de uma doença degenerativa, infelizmente os sintomas vão só piorando. E um cuidado muito importante que tem que ter é para não cair. Justamente porque, como é difícil andar, a pessoa tem um desequilíbrio, tem uma dificuldade com o seu equilíbrio. Aí se cair, a pessoa idosa, então ela pode ter uma fratura de fêmur, aí ter que ser internada, operada, tá? Então a convivência com a doença significa tomar muito cuidado na marcha, cuidado para levantar, tá? Mas tem medicamentos, os medicamentos, principalmente no início da doença, que deixam a pessoa praticamente normal. Então, nos primeiros anos, fazendo uso dos medicamentos corretos, e o melhor deles chama-se levodopa, a pessoa fica bem. À medida em que os anos passam e esse medicamento às vezes deixa de fazer efeito, aí infelizmente pode acontecer de precisar de medicamentos diferentes, tal, e mesmo assim a pessoa tomar muito cuidado para não cair. Em relação à Covid, então assim, o que acontece, como é que a gente, paciente com Parkinson que pega Covid, ou Covid tem a ver com Parkinson. Então eu tive atendi um paciente faz mais ou menos um mês, que não tinha sintoma nenhum. Aí ele pegou a Covid e um mês e meio depois começaram até um tanto assim de forma abrupta, o que não é comum na doença típica de Parkinson. Ele começou com esses sintomas que eu falei, da lentidão, do tremor. Então provavelmente ele teve um quadro de Parkinson pós-Covid. A gente espera que por ser
causado por uma doença infecciosa ao longo do tempo, que ele tem uma evolução melhor do que aqueles pacientes que têm o Parkinson típico, tá? Agora, o contrário, o paciente que tem o Parkinson, se ele pegar a COVID, então como o Parkinson pode afetar um pouco a expansibilidade torácica, a respiração do paciente, se ele não se cuidar, a mobilidade já está diminuída, então pode haver uma somatória aí, né, do efeito infeccioso do vírus nos pulmões e esta dificuldade, esta lentidão de movimentos e aí piorar o quadro pulmonar. Muito obrigada, então, doutor, por esses esclarecimentos. E lembramos que o dia de conscientização da doença do Parkinson é no domingo. Agora vamos para um breve intervalo e a primeira reportagem da série especial sobre São José. Agora vemos imagens de Florianópolis, Beira-Mar Norte, céu com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde, máxima de 27 graus. Começa nesta segunda-feira a edição de número 58 da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Este ano o encontro será virtual. A Júlia Beck, do nosso Web Jornalismo, traz mais informações. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que nos acompanham. A Assembleia Geral da CNBB deste ano será uma oportunidade para reforçar uma mensagem de esperança a todos os católicos e brasileiros. É o que afirmou o secretário-geral da conferência. O tema central do encontro deste ano será a animação bíblica da vida e da pastoral nas comunidades eclesiais. Os bispos também aprofundarão outros 30 assuntos. De acordo com o secretário-geral da CNBB, a Assembleia 2021 será um grande teste e desafio para o episcopado brasileiro. Atualmente, a Igreja no Brasil conta com 475 bispos. E o Vaticano anunciou nesta sexta-feira a reabertura dos museus vaticanos. A previsão é para o dia 3 de maio. Para a reabertura, as medidas sanitárias serão ainda mais rigorosas. Os visitantes deverão comprar o ingresso com hora marcada, além de prezar pela pontualidade. É obrigatório o uso de máscara e a distância mínima de 1 metro. E neste segundo domingo da Páscoa, a Igreja celebra a festa da Divina Misericórdia. A Santa Sé informou que o Papa Francisco celebrará de forma privada na Igreja do Espírito Santo em Sácia, próximo ao Vaticano. Ao término da missa, o Papa conduzirá a recitação do Regina Coeli, oração que durante o período pascal substitui a oração mariana do Ângelus. Estas e mais notícias você encontra no nosso site noticias.cançãonova.com. Acompanhe também pelas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Nossa conta é o @CNNoticias. Estamos no ano de São José. Em Nazaré, na Terra Santa, estão a Casa da Sagrada Família e a Oficina de São José. Lugares que ele viveu o sim ao chamado de Deus ao assumir, cuidar e ensinar o seu filho Jesus. Na Escola de Nazaré, acompanhe a primeira reportagem em comemoração ao ano dedicado ao padroeiro da Igreja Católica, feita por nossa equipe na Terra Santa. São José participa do plano de salvação de Deus ao aceitar ser o pai putativo de Jesus. E você confere uma reportagem especial do local onde ele viveu concretamente esse seu chamado. José, José, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque nela acontece a obra do Espírito Santo. Tudo mudou naquele instante, eu assumi minha missão, me casei com Maria. Assim como Deus fez com Maria, ao manifestar a ela o plano de salvação da humanidade, também revelou a José os desígnios dele por meio de sonhos, que na Bíblia, como em todos os povos antigos, eram considerados um dos meios pelos quais Deus manifesta a vontade dele. A resposta foi imediata. Despertando do sono, José fez como lhe ordenou o anjo. Com obediência, superou o drama pessoal e salvou Maria. Palavras do Papa Francisco na Carta Apostólica Patris Corde. O sim ao chamado de Deus, a ser pai putativo de Jesus, São José manifestou concretamente aqui na cidade de Nazaré, Galileia, bem próximo do local em que a Virgem Maria recebeu também o anúncio
do Anjo, local da Basílica da Anunciação. Benvenuti a Nazareth, benvenuti nella casa di San Giuseppe, in questa chiesa. Bem-vindos a Nazaré, bem-vindos à casa de São José, nessa igreja a ele dedicada. São dois os evangelistas que falam da infância de Jesus, falam da anunciação do anjo. Lucas prefere falar da anunciação a Maria. A Basílica da Anunciação fala desse anúncio, com a sua arte e evangelização, no estudo da Mariologia, no estudo da Sagrada Escritura, mas também na sua teologia. Mateus prefere o anúncio a José, ou seja, narra a anunciação a São José. Por isso, podemos falar do sim de São José, sim de participação ativa no mistério da redenção. Por isso, ele é chamado o guardião do Redentor. Assim, José entra na história da salvação, precisamente com a sua participação ativa, com o seu sim. E na próxima semana, a matéria especial será sobre José como esposo de Maria. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. Continue na companhia da TV Canção Nova. Um ótimo final de semana para você e sua família.